Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo nesse canal. E hoje a gente vai continuar lendo, refletindo sobre o livro de Mateus. Hoje a gente vai para o capítulo 4. Então, já pega a sua Bíblia e vamos juntos nos aprofundar e conhecer mais a Palavra de Deus. Vamos começar? Mateus capítulo 4. A gente leu no capítulo passado sobre João Batista, que foi aquele que preparou o caminho para a vinda de Jesus, e sobre o batismo de Jesus. E agora, a tentação de Jesus. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Jesus começa a pregar. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus chama os primeiros discípulos. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Jesus ensina o povo e cura os doentes. Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria.
e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoninhados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Nesse capítulo, começa falando sobre a tentação de Jesus. Depois do seu batismo, Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado e para ser provado, para demonstrar a sua perfeita obediência a Deus. Naquele deserto, Jesus passa 40 dias e 40 noites e após isso ele tem fome. E daí vem o tentador para tentar. E ele começa dizendo, se és o Filho de Deus. No vídeo passado, a gente leu sobre o batismo de Jesus, que quando ele foi batizado, desceu sobre ele, pousou sobre ele o Espírito de Deus em forma de uma pomba. E Deus disse, este é o meu Filho amado. Aqui, Deus firma a identidade de Jesus e Satanás ele começa a tentar ele, começa a dizer exatamente por isso, se és o Filho de Deus. Aqui Satanás começa primeiro querendo destruir a identidade de Jesus. E depois ele toca numa necessidade real que Jesus estava tendo naquele momento, que era a fome. Mas aí Jesus ele responde com a palavra de Deus. Nas 3 tentações, Jesus responde com a palavra de Deus, que nem só de pão viverá o homem. E em seguida, o diabo leva Jesus para a cidade santa e coloca ele na parte mais alta e novamente ele fala, se és o Filho de Deus, novamente querendo destruir a identidade de Jesus. Joga-te daqui para baixo, pois está escrito. E Satanás ele tenta, mais uma vez, destruir, como eu falei, a identidade de Jesus. E ele lança também uma promessa a fim de que Jesus ele caísse, fosse enganado, Lança essa promessa de que ele dará ordens a seus anjos, tenta transformar uma promessa em uma maldição, em uma oportunidade para fazer Jesus cair, para fazer Jesus pecar. Mas isso não acontece. Jesus fala, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Então, Deus já havia provado, para Jesus que o ama. Ele não precisava demonstrar para ser lançado e assim para Deus demonstrar, mandando seus anjos para que o protegesse, Não precisava, porque Jesus já entendia, já havia entendido que Deus o amava. Não precisava de uma grande demonstração para provar o amor que Deus tinha por ele. Então, por isso que Jesus fala, não ponha à prova o Senhor, o teu Deus. Mais uma vez, Jesus responde com a palavra. E daí vem a terceira tentação, onde o diabo mais uma vez fala, tudo isso, te darei se te prostrares e me adorares, que Satanás ele mostra os reinos do mundo. E daí Jesus mais uma vez, retire-se daqui, porque só a Deus você deve adorar, você deve prestar culto, apenas ao Senhor você deve adorar. Satanás, ele quis dar esse prato, lançou esse prato, para Jesus, tipo, eu te darei os reinos do mundo se te prostrares e me adorares. Mas Jesus fala, adorar apenas a Ele. Então essas foram as 3 tentações. Depois dessas 3 tentações, Jesus ele começa a pregar. Ele volta para Galiléia e depois vai passar a morar, em Cafarnaum. E daí aqui se cumpre mais uma profecia que foi dita pelo profeta Isaías. E Jesus começa a falar exatamente
aquilo que João Batista também pregava, né, sobre o arrependimento. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrepender-se é mudar de direção. E pois o reino dos céus está próximo, isso significa assim, ó, aquele que vocês esperavam está chegando. O governo de Deus está sendo manifestado. Portanto, preparem o coração. Então, o rei já estava ali. Uma coisa interessante, que na terceira tentação, Satanás ele apresenta, né, os reinos do mundo, que se Jesus se prostrasse, se adorasse ao diabo, né, a Satanás, ele teria, né, tudo aquilo. Mas ele diz, né, retire-se, adorar apenas ao Senhor, o teu Deus. E em seguida ele começa a pregar exatamente sobre o reino dos céus. Então, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, o reino, ele já naquela época estava se manifestando. E ainda está se manifestando, ainda a sua plenitude ainda se completará. Então, você, arrependa-se, porque arrepender-se é mudar de direção. Aquilo que você tem feito, que tem te afastado de Deus, arrependa-se e siga o único caminho, a única verdade, a única vida, Jesus. Jesus, ele chama, né, os primeiros discípulos, Pedro e André, que eram irmãos, eram pescadores, e Jesus chama para que eles sejam pescadores de homens, e naquele mesmo momento eles largam tudo e seguem a Jesus. E depois Jesus chama Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, para o seguirem. E naquele momento também Tiago e João deixam os barcos, as redes, deixa o seu pai e segue a ele, a Jesus. E depois Jesus começa a ensinar ao povo e a curar os doentes e as enfermidades. Então esse foi o capítulo 4 do livro de Mateus. Eu espero que você continue meditando na sua casa sobre esse capítulo e permitindo que Deus ele fale com você de forma pessoal e que você se arrependa-se dos seus pecados, mude de direção, mude as suas atitudes, porque cremos que em breve Jesus voltará. Arrependam-se. Então, até o próximo vídeo, eu espero vocês e agradeço por vocês estarem aqui mais uma vez e eu espero vocês no próximo vídeo.